Oiê, eu sou a Lu Panitius e neste vídeo eu vou te dar algumas dicas sobre materiais diferentes que você pode usar nas suas peças de costura criativa. Bora conversar? Frequentemente, quando eu posto vídeo aqui no canal, algumas amiguinhas me perguntam se podem alterar o projeto, se podem trocar materiais, se podem colocar um bolso, se pode trocar o fecho da peça, se pode alterar a margem de costura. E eu fico super feliz porque esta é a ideia deste canal, de ser só uma inspiração. E aí as amiguinhas fazem as adaptações do jeito que mais gosta, do jeito que prefere, do jeito que sabe fazer com o material que já tem. Só que algumas vezes a mudança não é simples assim, só troca, pronto, acabou e mantém o resto. Às vezes, quando a gente muda alguma coisa, consequentemente, a gente vai ter que mudar algumas outras coisas ou alguma outra forma de fazer, porque daí já não dá para fazer igual do projeto original. A primeira coisa que eu queria mostrar neste vídeo é como um mesmo projeto, a lancheira que eu ensinei no vídeo anterior, fica diferente com pequenas alterações no projeto, mas ele fica diferente conforme o material que a gente escolhe. E esses materiais têm vantagens e desvantagens, então eu queria já te mostrar isso. E a segunda coisa é que, dependendo das escolhas que a gente faz de alteração do projeto, a gente precisa adaptar algumas coisas, porque daí já não dá mais para fazer do jeito que é o projeto original. Então, eu já queria te mostrar algumas dicas para você, quando for fazer adaptações em outras peças, não necessariamente na lancheira, mas aí você já vai ficar ligadinho e vai ficar mais fácil de você conseguir executar. Bora lá ver então quais são as dicas para diferentes materiais para o mesmo projeto. O tutorial desta lancheira aqui foi feita com esta peça. Ela tem o tecido externo em tecido de algodão e também no forro o tecido de algodão. Ela é estruturada com manta R2, então são materiais muito comuns de se encontrar. Esta talvez seja uma das grandes vantagens de usar este material. Eu fiz pensando nas pessoas que moram em cidades pequenas, que têm dificuldade de encontrar materiais, e também são materiais fáceis de costurar. Qualquer máquina doméstica costura esses materiais aqui que eu usei para esta peça. Uma segunda vantagem de usar tecido de algodão para essa lancheira e para outras peças também é que a gente pode lavar. As peças que são feitas com tecido de algodão, óbvio que a gente não pode colocar na máquina e centrifugar, mas a gente pode esfregar na mão, pode usar uma escovinha macia para lavar os tecidos. Então, numa peça como uma lancheira, onde uma criança pode ser que coloque essa peça no chão, que derrube alguma coisa ali dentro, um suco, uma comida, é importante também a gente poder lavar e higienizar também essa peça. Então, essa é uma vantagem. Mas, se a gente usar materiais sintéticos, a facilidade também de limpeza, de ser prático, a gente pode passar um paninho. A gente não vai poder lavar como a gente faz com tecido de algodão, mas a gente pode passar um paninho e dificilmente eles vão manchar como tecido de algodão. Então, essa é uma grande vantagem. Essa peça aqui, com os materiais que eu usei, ela ficou bem mais com cara de porta-marmita do que de lancheira. Justamente eu quero mostrar que usando materiais diferentes, o projeto fica totalmente diferente. Então, para essa peça aqui, eu usei um material sintético que imita o jeans na parte externa e usei o bagum estampado no tecido de forro. O bagum estampado, ele é um material impermeável, então é bem legal para esse tipo de peça. Se cair algum alimento, alguma bebida, é bem bacana. A gente não vai poder lavar, mas a gente pode passar um paninho úmido e dificilmente ele vai manchar. Só que quando a gente coloca o material sintético num projeto que foi pensado para o tecido de algodão, a gente tem que pensar em algumas alterações também para poder costurar e no final dar certo. Então, o que eu fiz nesta peça aqui? A canaleta do zíper, neste material sintético, ele é um pouquinho maior. E eu tive que fazer o acabamento em viés, porque no material sintético, pensa que esse aqui, que é um material bem estruturado, com o bagum,
eu não vou conseguir costurar, deixar uma abertura no bagum para poder desvirar toda a peça. Eu correria até o risco de deformar o bagum, descosturar, e depois, se eu for fazer o acabamento dessa abertura no bagum, não ia ficar bonito. Então, eu tive que fazer a parte externa, o forro, e juntar os dois com o acabamento em viés na boca. E eu fiz também, como eu tô falando, a canaleta do zíper um pouquinho maior, porque olha aqui, nesta outra peça, eu fiz a mesma canaleta que eu fiz para esta peça, só que ela ficou bem apertadinha, olha. O zíper aqui, ó, fica até meio amassadinho. Então, quando eu fui fazer este daqui, que é ainda mais grosso, já vou falar o material que eu usei nesta outra, esse material que ainda é mais grosso, então eu percebi que eu tive que aumentar pelo menos 1 centímetro em cada lado da canaleta do zíper. Esta outra peça aqui, eu usei o tecido de tricoline na parte de fora, o tecido de algodão na parte de fora, o tecido de algodão também na parte de dentro, mas eu coloquei um plástico. Assim ele impermeabiliza e protege quando cai alguma coisa. Todo material, quando a gente costura, ele fragiliza. Então, se caiu o bagum, que é um material impermeável, mas ele escorre um líquido ali pela costura, vai entrar, porque a costura ele vai furar o bagum e fragiliza. Então, ele não é totalmente impermeável. Assim como quando a gente coloca um plástico também junto com o tecido de algodão. Ele não fica totalmente impermeável, mas se ele escorrer aqui, alguma coisa úmida, né? Não cair um suco inteiro aqui dentro. E aí, então, este plástico acaba ajudando a impermeabilizar o tecido de algodão. Nesta peça, em vez de usar a manta R2, eu usei o TNT 150 para estruturar melhor e não fazer tanto volume. Porque quando a gente coloca muitas camadas, fica muito difícil de costurar, né? Especialmente na hora de costurar aqui o fundo, fica mais difícil. Então, o TNT 150, ele estrutura melhor e faz bem menos volume que a manta, por exemplo. Então, quando eu fiz esta peça aqui, que eu vi que a canaleta também ficou apertada, ficou ali, ó, deformando o zíper, então eu optei já nas próximas de aumentar a largura da canaleta do zíper, e olha como fica bem mais certinha, né? Bem mais, não deforma o zíper, ele fica totalmente ali dentro da canaleta sem entortar. E nessa daqui eu também, porque não teria nem como deixar uma abertura no forro para virar a peça pro direito, justamente por causa do plástico. Então eu também tive que fazer o acabamento da boca da bolsa com o viés, juntando parte externa e forro. Já nesta outra peça aqui, eu usei tecido de algodão na parte externa, estruturada também com TNT 150, e eu usei aqui no forro o nylon acoplado ou nylon dublado. Ele não é um material impermeável, mas ele é muito gostosinho, assim, ó, para limpar, você passa um paninho assim e você já consegue higienizar, além dele ter a própria manta já, que dá uma certa estrutura para a peça, e não precisa usar o forro, ele já é, o material dele aqui, ele já é bonitinho na parte externa, então você não precisa colocar mais um tecido de forro. Então, eu usei também como estruturador, né, como eu falei, porque ele tem uma manta, mas ele, a vantagem dele é que é fácil de limpar, ele é um material assim meio acetinado nessa parte de fora, a gente pode só passar um paninho para limpar, e também dispensa o uso de outro tecido para fazer o forro. E eu também optei para não fazer abertura no nylon acoplado, então também fiz o acabamento em viés aqui nessa boca da bolsa. A canaleta ainda não tá do tamanho que eu gostaria que ficasse, ela tá um pouquinho maior que este material aqui, mas eu aumentei acho que só meio centímetro aqui na canaleta, não achei que ficou tão certinho assim, então já pensei em aumentar bem aqui nesta outra lancheira, que o material é bem mais grosso. E aí ela fica assim, estruturadinha, bonitinha, porque o tecido de tricoline é estampado, tem várias opções de estampa, e fica com um material fácil de limpar na parte de dentro. Nessas lancheiras que eu usei material sintético
plástico ou nylon acoplado, eu não quis costurar a alça para não fragilizar esses materiais que eu tô usando, ou por ele ser impermeável, ou para não acabar rasgando, que nem o plástico. Se a gente ficar costurando muito, pode acabar rasgando o plástico. Então eu optei por colocar o rebite, até para colocar na máquina. Pensa nesse material aqui, que é o mais duro, mais resistente, tanto na parte externa quanto na parte do forro, de colocar tudo isso que faz muito volume na máquina para conseguir fazer a costura aqui da alça. Então ia ficar muito difícil esse acesso dessa costura, poderia fragilizar o bagum ali dentro, então eu achei melhor colocar o rebite. E aí, com os materiais sintéticos, eu acho que também combina colocar alças diferentes, essa alça chique, essa alça de nylon também, eu acho que é bem prática no uso, especialmente para lancheira. Então, a gente pode combinar esses tipos de alça quando a gente usa materiais também diferentes, que eu acho que combina bastante. Então, essas foram algumas das opções de materiais para fazer essa lancheira ou porta-marmita. Como eu tô mostrando aqui, dá para usar das duas maneiras. E aí você vê aí qual que é o seu gosto, o que que você gosta mais, o que que você consegue costurar, o que você encontra na sua cidade para comprar, e aí você decide qual material usar. Me conta qual material que você mais gosta de usar nas suas peças, se você gosta dos tecidos de algodão, se você gosta dos sintéticos, se você gosta de misturar. Eu vou adorar saber a sua opinião. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada do que acontece por aqui. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.